Vamos lá falar de partidos políticos. Tem até a próxima segunda-feira para prestar contas à Justiça Eleitoral. O processo é obrigatório e garante mais transparência sobre como os recursos públicos e privados são usados pelas legendas. Acaba no último dia de junho o prazo para que os partidos políticos entreguem à Justiça Eleitoral a prestação de contas do exercício de 2024. O objetivo é garantir transparência sobre como os recursos públicos e privados foram usados ao longo do ano. As legendas devem informar, por exemplo, quanto receberam do fundo partidário, despesas com pessoal, aluguel, serviços e outras atividades. Nesse momento, nós estamos esperando as prestações de contas dos partidos de 2024. Todo e qualquer partido que não só que participou da eleição, partido que esteve vigente, que teve composição partidária vigente e até dezembro de 2024 deve prestar conta. Então, o prazo é até 30 de junho. A prestação de contas precisa ser feita todos os anos, mesmo fora de época de eleição. Os diretórios nacionais encaminham os dados ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, os estaduais aos tribunais regionais e os municipais aos juízes eleitorais das cidades. Quem não cumprir o prazo pode ter penalidades. Nós intimamos e damos 30 dias para que ele regularize. Ele prestando contas não tem nenhum problema, ela vai ser aprovada ou desaprovada conforme a documentação a ser analisada. Sendo aprovada, tá certo, é alimentado o sistema que chama SICO, que é um sistema de alimentação de informações dos partidos. Se ela for desaprovada e tiver dinheiro a ser devolvido, esse dinheiro tem que ser recolhido. Ou ele é recolhido para o próprio partido, para regional ou nacional, ou é fundo especial de campanha e tem que ser devolvido para o Tesouro Nacional. Então, a sanção da desaprovação, ela pode ter com devolução de recursos ou sem devolução de recursos. Depende do que está nos autos e do que for decidido em sentença. Mas aí nós temos o caso da não prestação, do partido ser intimado, passar-se os 30 dias e ele não prestar conta. Nesse caso, vai ter uma sentença, vai tramitar um procedimento, vai ter uma sentença que julgue essas contas como não prestadas. Aí o partido precisa, para regularizar, porque ele vai ficar com suspensão de cota de fundo partidário por 6 meses e pode ter até inatividade do partido. Nesse caso, ele precisa regularizar mediante uma petição que chama regularização de omissão de contas eleitorais. Depois do envio, os dados passam por análise técnica da Justiça Eleitoral e ficam disponíveis para consulta no site do TSE. É uma forma de garantir controle público e fortalecer a confiança no sistema partidário. Ele é virtual, ele é todo de forma digital. Ele é feito pelo sistema chamado SPCA, que é um sistema que os contadores conhecem bem. Todas as informações são prestadas dentro deste programa. Lá são colocados os dados das contas, o contador e o advogado. Quando ele envia essa prestação de conta para a Justiça Eleitoral, ele sobe automaticamente para o processo judicial eletrônico, que é o nosso PJE. O processo de prestação de contas que está no PJE, ele é público. Se o eleitor entrar lá pela consulta pública, é o modo consulta pública, TRMS, PJE, modo consulta pública, ele pode digitar o nome do partido dele lá, o nome partido X ou o CNPJ do partido, se ele encontrar, ele vai localizar o processo em qualquer zona eleitoral que ele estiver tramitando. Porque o partido que tem vigência, ele tem que prestar conta toda a esfera, na esfera municipal, na esfera regional, na esfera estadual e na esfera nacional. Então, ele é transparente, não é um processo sigiloso. Então tá aí, né? Prazo para os partidos realizarem a prestação de contas à Justiça Eleitoral encerra agora no dia 30 de junho, né? O último dia aí para que possam prestar contas aí do que foi destinado para cada candidato, né? Porque assim, os candidatos eles prestam contas, né? Para a Justiça Eleitoral. Já prestaram há um bom tempo, né? Tinham até o ano passado para prestar conta. E agora, o que acontece? Os partidos prestam conta para a Justiça Eleitoral e óbvio que esses dados são cruzados para saber. Diz que foi destinado tantos mil para tal candidato.
ou tantos milhões para tal candidato. E aí o candidato declarou esse dinheiro, não declarou? Porque se declarou que usou tudo, não pode ter voltado nenhum recurso. Eles cruzam esses dados para que haja uma fiscalização ainda mais rígida, né, em relação ao dinheiro público gasto em campanha eleitoral.